Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Precisamos falar sobre depressão e ideias suicidas, como é do conhecimento de todos. Isto é uma pandemia que se antecipou à pandemia do Covid, mas o objetivo é nós entendermos e apontarmos saídas. E eu quero pedir licença para vocês, porque eu vou compartilhar a minha experiência. E fazendo isso, eu me exponho e eu espero contar com a compreensão de vocês, porque eu acredito que tudo que pertence à humanidade me pertence, é o que nos une. Então, o que acontece com uma pessoa, acontece com a humanidade inteira, e nós podemos aprender e compartilhar experiências com outros que passam pela mesma coisa. Eu apenas gostaria de começar dizendo que é uma experiência até agora vitoriosa. E como já se passaram 30 anos, eu acredito que, não posso dizer superei, mas estou superando e estou sendo vitoriosa nessa luta contra a depressão. Então, vamos lá. Tá com som? Como eu falei, foi há 30 anos. Começou com uma crise de labirintite. E eu fui no otorrino, ele não achou nada. Passei em vários. E não tinha problema nenhum. Os exames não acusavam nada. E eu queria uma resposta, né? Porque os sintomas eram violentos. Enjoo, vômito, tontura, perda de equilíbrio, para andar eu tinha que me apoiar nas paredes ou ser carregada no colo. Quando ficava deitada na cama, tudo girando, eu não podia virar a cabeça de lado, que a impressão que eu ia cair, mas eu estava imóvel, não tinha como cair. Enfim, é uma coisa que realmente tira a gente do prumo. E eu procurei outros especialistas e de um deles eu fui colocada para fora do consultório. A doutora falou assim: a senhora não tem nada e não me volte mais aqui. E o diagnóstico era problema emocional. Aquilo tirou meu chão, porque naquela época não se falava disso. E eu própria não conhecia nada. Então, problema emocional, eu queria um remédio. Nem que eu tivesse que tomar para o resto da minha vida. Mas, problema emocional, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer. E naquela época não se falava em depressão, não era conhecido nada disso, havia muito preconceito. Até mesmo eu própria, eu tinha preconceito, eu achava que eu estava errada, que a culpa era minha por estar sentindo tudo aquilo. Por já acordar cansada, por não ter vontade de fazer nada, por querer me isolar, não conseguir me relacionar com as outras pessoas. E a coisa foi apertando. Dores no peito, parecia que eu podia pegar uma bola que estava aqui bem no meio do meu peito. Eu não conseguia dormir, pensamento acelerado, a mil, eu não conseguia desligar. E a coisa vai piorando. E chega ao ponto das crises incapacitantes, que daí você desmorona, aí você não é mais dona da sua vida, você não tem mais controle sobre nada, você fica inutilizada. E, enfim,
Aí eu tive que procurar especialista, psiquiatra, psicólogo. Recebi bastante ajuda espiritual me encaminhando. Tomei remédio durante anos. Agora eu não tomo mais nada. Agora, para não dizer que não tomo, eu tomo floral de Bach, que atua no perispírito, né? Cura para sempre. Assim como a homeopatia. E a água fluidificada, né? Então, mas nesse período eu recebi muita ajuda espiritual. Então, teve uma vez que eu estava fazendo academia, porque eu fui orientada que precisava fazer exercício, e tinha uma moça que veio fazer também a esteira do meu lado. E ela falou assim: olha, eu não sei por que eu estou aqui, mas Jesus me mandou aqui e vamos conversar. Você está com algum problema? Daí assim, imagina se eu vou me abrir. Né? Alemão fechado pra caramba. Falei, não. Aí a gente começou a conversar e ela falou assim, olha, eu não sei o que é, vamos conversar que vai acabar aparecendo. Daí na conversa ela me indicou um livro. E A Semente da Vitória, de Nuno Cobra. Não é um livro espírita, ela também não era espírita. E passou a nossa conversa, eu nem falei para ela nada assim, né? Só me interessei, mas eu achei que o livro não era para mim. Mas eu decidi comprar o livro porque eu achei que seria bom para um filho meu. Então foi, né? Eu fui sendo encaminhada. Mas eu precisava adquirir o hábito da prece. E eu estava recebendo orientações que eu precisava me dedicar à prece diariamente, mas eu não tinha o hábito. E aí um dia eu tenho um protetor que não é nada sutil. O despertador da minha casa eu não colocava para despertar, porque eu não gostava de acordar com aquele barulho, mas 6 horas da manhã, porque eu dizia assim, eu não tenho tempo. 6 horas da manhã o despertador, eu pulei da cama. Enfim, foi um processo para eu aprender a fazer prece. E então vamos ver agora, né, como que eu consegui superar. Adquirindo o hábito da prece diária, antes de começar o dia, e as coisas que foram acontecendo na minha vida, os livros que foram surgindo, que me ajudaram muito. Então, eu vou, né, passar para vocês, mas não significa que cada história é pessoal, cada problema é pessoal, mas esses valeram para mim. Então, foi A Semente da Vitória, de Nuno Cobra, Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay, Aprendendo a Silenciar a Mente, de Osho, onde eu aprendi sobre meditação. Também me ajudou muito 11 anos de Enedes, que era um encontro espírita da família que a gente fazia no carnaval. E também eu fui encaminhada para fazer um encontro com a doutora Luzia Matias, do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, sobre um método de autocura, que me ajudou muito também. Também, nesses 11 anos de Enedes, nós estudamos Joana de Ângeles, e eu vi nos livros dela de psicologia uma grande ajuda também. Alguns livros também começaram a aparecer que me ajudaram. Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufault, As Dores da Alma, do Hamed, e meu livro de cabeceira era Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. A série Fonte Viva, que também livro de cabeceira, os livros que explicam o Evangelho, do Emmanuel. E um livro que me ajudou muito a entender
o mecanismo da depressão é superar, foi um livro espírita, A Cura Espiritual da Depressão, de um médico psiquiatra, Alírio Cerqueira. Bom, aí eu precisava aprender a fazer esse evangelho diário que eu estava sendo instada a fazer e eu encontrava muita dificuldade. E também aí eu tive uma grande ajuda espiritual, né? Pessoa cabeça dura, mais fenômeno de efeitos físicos, né? Eu falava que não tinha tempo de fazer tal, né? Mas daí comecei a sentir muita perturbação na minha vida, muita, assim, influenciação espiritual e tal. E teve um dia que, na hora do almoço, eu tinha uma hora só de almoço, mas eu queria descansar um pouquinho, né, que fosse 10 minutos. E eu peguei e deitei e aquela perturbação e tudo, daqui a pouco, a casa inteira fechada, não tinha ninguém na casa. Eu escutei um barulho na sala. Aí fui ver o relógio da parede, estava do outro lado da sala. Aí eu percebi realmente que companhias espirituais estavam me influenciando e levei a sério fazer o evangelho. Bom, o que eu aprendi com toda essa disciplina que eu tive que fazer? Eu aprendi que a depressão é a rebeldia de quem não pode mudar o que não gosta. É uma insubmissão a Deus, porque se nós estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, e eu estou revoltada, então eu estou insubmissa àquela prova que Deus me deu. E isso não me traz nenhum benefício, pelo contrário. Aprendi que não sou vítima, por isso mesmo, que a vítima, ela é como se fosse alguém que fosse colhido por um carro acidentado e fica ali na margem, não se levanta, não é dono da sua própria vida e não consegue resolver o seu problema, não avança, não vai para frente. Então aprendi, não sou vítima. Aprendi a não jogar a culpa da minha vida nos outros, porque antes era muito bom, era muito prático, né? Qualquer coisa eu jogava a culpa no Sérgio. Aí, quando eu aprendi que eu não podia mais fazer isso, aí aprendi a assumir os próprios erros. Também me ajudou muito. Aprendi que não posso mudar os outros, só a mim mesma. Então, não esperar que a situação ou as pessoas mudem, mas procurar me mudar. Aprendi a aceitar os outros como são. O perdão foi a coisa mais difícil que eu enfrentei. Mas eu consegui, é possível até mesmo amar os inimigos, amar aqueles que nos prejudicaram. E, na verdade, eu acredito que é o único processo de cura, é o perdão. Aprendi a não dar tanta importância para a aprovação alheia, porque ninguém vai conseguir nos entender, às vezes nem nós mesmos, somente Deus. E então não adianta tentar provar, nem Jesus conseguiu agradar a todos, e é melhor deixar que o tempo prove quem está com a razão, às vezes até para nós mesmos que podemos estar errados. Aprendi a não comparar a minha vida com a dos outros, porque geralmente a gente compara com quem está melhor que nós. A gente nunca compara com quem está pior. Então não é uma coisa que ajude. Aprendi a me dedicar, já me dedicava a um projeto social. Então, quando aconteceu tudo isso, eu já tinha 10 anos de centro, já tinha lido toda a codificação, já tinha estudado o Livro dos Espíritos 2 vezes por 4 anos, já tinha lido todas as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, enfim. Mas o que faltava era mudar aqui dentro. Aprendi a conviver com espíritos obsessores, porque a influenciação deles realmente
agrava esses problemas que são nossos, mas eles se aproveitam disso e pior. Aprendi a não me culpar, a me aceitar, a me amar e me cuidar. Estou aprendendo ainda. Então, eu aprendi com isso a manter alguns hábitos que serão para toda a vida. A prece diária ao levantar, o evangelho diário, porque às vezes a gente se acomoda com o evangelho no lar, mas esse é para a família, mas o individual é para nós. Nós precisamos fazer todos os dias, a gente necessita disso, principalmente agora, nesses tempos que a pressão está aumentando. E o evangelho no lar, semanal, a gente já fazia, isso também ajuda, sempre ajudou muito. Também outros hábitos é o autoconhecimento, através de estudos, leituras edificantes, palestras, e o hábito que eu tenho de adquirir, estou tentando, é pensar no bem, falar do bem e fazer o bem. E ainda estou em obras, né? Atenção, Célia em obras, desculpe pelo transtorno, reformando para melhor servir. Eu agradeço aqueles que partilharam da minha vida nesses 30 anos, que me suportaram, que me perdoaram e que me ajudaram muito com o seu amor. E são muitos, né? O Sérgio, meu anjo encarnado, minha família, meus amigos e tantos outros. E agradeço até mesmo por aqueles que me fizeram sofrer, mas que hoje eu sou uma pessoa melhor graças a eles. Agradeço muito. Então, a crise é um convite à mudança. Agora vamos falar não de mim, mas de Jesus. E quando nós estamos em crise, nós temos que lembrar que Deus nos prometeu: não te deixarei, nem te desampararei. Nós não estamos sós. E serão enviados protetores que vão fazer essa travessia do deserto com a gente, esse deserto dos nossos corações, a aridez. Mas nós contaremos sempre com o amor deles, com o amparo. A gente tem uma ideia daquele Deus que foi o Deus do relógio, né? Que fez toda a máquina funcionar e depois ele tirou férias, se ausentou e deixa o aparelho funcionando. Não é assim. Deus é um Pai, está sempre presente. E através de Jesus, através dos seus emissários, nós temos toda a ajuda para a gente conseguir superar aquela provação e ser vitorioso. Mas, infelizmente, eu também passei por isso, também fui bastante relutante, cuidando de coisas externas e caía demais evangelhos para mim. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus oferecendo sua mão amiga e a gente atordoado sem procurar esse médico, esse remédio que está sempre ao nosso alcance. E Jesus nos oferece a vida e a vida em abundância. Porque a vida sem Jesus não é vida. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Mas se os ramos não estão unidos à videira, eles se secam e não servem para mais nada a não ser que tocar fogo. E esse fogo é o fogo da renovação. É o fogo das provas, que daí vai fazer a gente realmente querer voltar para a videira. E em Jesus nós encontramos paz. A respeito de
crise, Einstein tem uma frase que me ajudou também bastante. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se a situação não está boa, não dá para a gente ficar assentado sobre brasas. Nós temos que nos levantar, temos que nos movimentar, temos que modificar. Então, a crise, para mim, e agora comparando com a pandemia, é um convite de Deus para, pensa, muda. E muda para melhor. Então, uma coisa que me ajudou, que eu descobri, foi meditação. E agora a ciência, a medicina já está comprovando os benefícios da meditação. Meditação é respirar. Eu aprendi com o Osho. E baixa realmente a pressão, libera hormônios que nos fazem bem, nos dão a sensação de bem-estar. Então, além da prece, nós podemos também nos beneficiar da meditação. A crise, ela está sendo global. Essa crise particular que eu tive e que muitas pessoas também tiveram ou estão tendo, ela não é individual, ela é global. E nós vemos que o mundo está em crise na ciência, na família, na religião, na cultura, na economia, na sociedade e na intimidade do ser. O que virá? Nós temos uma crise quando o modelo velho e insepulto já não dirige mais os vivos e o novo não se explicitou e por isso não está qualificado para orientar o presente. Então, nós estamos exatamente nesse percurso em que o mundo velho não corresponde mais aos anseios da humanidade. Mas o mundo novo ainda não veio, ainda não se demonstrou. Mas ele está se fazendo, se gestando. E isso depende de nós, da nossa mudança interior, e a humanidade como um todo, ela vai mudar para melhor. Então, a nossa reflexão e que nós queremos compartilhar é: não pule do barco. Jesus está no leme, nova terra à vista. Essa situação é apenas transitória. Vamos nos fortalecer com todos os recursos que nós temos. Não vamos desistir, não vamos nos entregar. Vamos dar uma chance para que essa era nova venha. E nós queremos terminar com uma mensagem de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça era um orador espírita que era paraplégico e ele falava de uma cama que era levantada para ele poder falar. Nós tivemos a felicidade de conhecer. Ele era chamado de Gigante Deitado. Ele deu essa mensagem no dia 16 de agosto desse ano. Estamos todos no mesmo barco. O barco é a terra. Ele não naufragará. O Evangelho será o norte que guiará a humanidade, precatando-a dos perigos. E Jesus sabe para onde nos conduzirá. O cruzeiro é o símbolo da nova aliança, estampado nos céus. Passada a tormenta, descortina-se aos olhos deslumbrados o horizonte, e todos descerão em uma nova terra. Que Jesus nos abençoe.